Eu tenho um canal de música, sabia? Não? Então vai no primeiro link da descrição, pô. Escuta minhas faixas e se quiser me ajuda no Spotify também. Valeu! Boa tarde, meus lindos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu Mano Dumbi. Quem diria eu tendo alguma frequência aqui nesse canal, né? Bizarro. Bom, com o lançamento do capítulo 3, alguns de vocês provavelmente já esperavam um vídeo meu sobre esse jogo. Então, venham comigo nessa mais nova jornada, dessa vez para comentar sobre como Poppy Playtime falhou em ser perfeito. Poppy Playtime já começa sendo um grande problema, porque ele é um jogo de mascote. Jogos de mascote são jogos que colocam figuras fofas como os principais antagonistas de uma história. Porque, assim, que pessoa esperaria sustos e terror de algo tão fofo como um brinquedo de pelúcia? Pois é, como todo mundo sabe, jogos de mascote viraram a parada mais genérica que pode se ter em jogos hoje em dia. Começou com Five Nights at Freddy's, depois veio Band, agora já tá virando putaria. Detalhe, assim como eu vou falar de Poppy Playtime agora, vocês gostariam de um vídeo meu sobre Garten of Banban? Só pra atacar um pouco de ódio, porque esse jogo é muito ruim. Bom, Poppy Playtime teve seu primeiro capítulo lançado em 13 de outubro de 2021. Seu segundo capítulo lançou um ano depois, no dia 5 de maio de 2022. E o atual novo capítulo do jogo, o 3, lançou 2 anos depois, em 31 de janeiro de 2024. Esse ano. O primeiro capítulo foi o que fez Poppy Playtime se tornar tão grande, mostrando um personagem fofo com uma cara assustadora, e uma história tão rasa que até uma criança de 10 anos conseguiria fazer um pouquinho melhor. Mas como sempre, eu tô aqui pra pagar minha língua. Eu vou mostrar pra vocês que a verdadeira história de Poppy Playtime vai bem mais fundo do que aparentava. Porém, ele falhou em ser perfeito, e não foi em sua história, foi em coisas muito mais simples. O que eu acho bizarro desse jogo é que mesmo ele se chamando Poppy Playtime, a personagem Poppy não aparece em literalmente nenhuma das promocionais do jogo. Eu acho isso super engraçado. Poppy Playtime é um jogo indie, ou seja, foi feito por uma equipe muito pequena de pessoas, sem uma marca grande pagando pelo trabalho deles. Mas isso não se torna motivo para usar como desculpa em qualquer um dos seus argumentos. Não é só porque seja indie que não tenha erros, e é sobre isso que eu vou comentar com vocês nesse vídeo. Você, o protagonista, foi um dos antigos funcionários da antiga Playtime Co. Após receber uma carta de um remetente desconhecido dizendo que seus antigos colegas ainda estavam presos na fábrica, você se vê obrigado a ir salvá-los. E é assim que começa Poppy Playtime. Você chega à fábrica sem saber muito o que ocorreu lá dentro, afinal, você já não estava lá fazia muito tempo, muita coisa mudou durante esses anos. Adentrando mais a fábrica, você conhece um dos principais brinquedos da Playtime, o Huggy Wuggy. Porém, uma versão em tamanho real do brinquedo, não somente aquele brinquedinho fofo que você conhecia. Ele se mostra capaz de se mover e, enquanto isso, você entra cada vez mais fundo na fábrica, conseguindo 2 dos brinquedos mais importantes desse jogo, a mão azul e a mão vermelha. Depois de ligar a máquina Make a Friend para entrar em um local da fábrica, Huggy Wuggy aparece e te persegue, e você foge dele como uma mosca, em dutos de ventilação, completamente incapaz de se defender de um monstro que, ao invés de ter um sorriso amigável, tem um rosto amedrontador, com uma boca que mostra um sorriso com dentes pontiagudos que estão torcendo para te devorar. Você foge dele e, com sorte, consegue jogar uma caixa na cabeça do bicho. Ele despenca do lugar e te mostra que, apesar de ser um brinquedo, ele sangra? Você encontra finalmente o local descrito na carta, a flor. Entrando no lugar, você encontra uma boneca, Poppy, trancada dentro de uma caixa e a abre, libertando-a. E é assim que termina o capítulo 1. O 2 é o que eu menos lembro, então desculpa se eu errar algum dos acontecimentos do capítulo. O jogo continua do fim do 1 e você entra ainda mais fundo na fábrica, encontra a Poppy e ela promete te explicar tudo o que está acontecendo, porém ela é sequestrada por algo, ainda desconhecido para nós. Indo em busca dela, você conhece Mommy Longlegs, que rouba uma de suas mãos e te deixa cotoco. Ela diz que você deve pegar o código do trem, seguindo os passos que ela deseja, e então poderá sair dali. E caso você não a obedeça, ela irá te comer vivo.
Você joga todos os jogos dessa psicopata aí, aquele dos Huggy Wuggies, o das cores e aquele do cachorro safado lá. É super importante que você também veja as fitas, elas são cruciais para que você entenda a real história do jogo, porque aqui você joga os jogos que os cientistas usavam para testar as crianças, deixarem elas mais espertas a qualquer situação, para no fim, usá-las em experimentos. Ela fica muito puta contigo e você foge dela, novamente, sem poder fazer nada para se defender. Porém, entrando em uma sala para tentar escapar dela, ela se prende em uma máquina e sua mão fica presa, puxando-a para dentro dela e seu tronco e pernas são esmagados. Uma mão suspeita, ainda desconhecida, aparece e pega o corpo morto de Mommy Longlegs, sumindo logo depois. Você se encontra e salva Pop, coloca o código do trem e começa a partir. Só que Pop não podia te deixar sair dali, você tem muito o que fazer ainda. Ela te envia para o berçário e você, tentando parar o trem, segura o freio e o trem descarrilha, te apagando no processo. É assim que termina o capítulo 2 de Poppy Playtime. Detalhe que eu percebi agora, que eu não mencionei que você ganha uma mão nova durante esse capítulo, a mão verde. Ela te permite segurar grandes cargas de energia e passar para outros locais. Começando o novo capítulo 3, uma figura esguia de um gato te joga em um poço, te acordando com isso. Você levanta e foge do local em que está, subindo ao topo de onde você havia desmaiado com o trem. Uma voz misteriosa te ajuda a se guiar pelos caminhos até o berçário. Olhe, o seu parceiro misterioso. Quem é ele? Qual o seu rosto e qual o ligamento dele com você ou Pop? Foda-se, tu não precisa saber disso. Você chega ao berçário e Ollie te dá uma tarefa, pegar toda a fumaça vermelha de Catnap e passar da direita para a esquerda. Porém, toda a luz é desligada e agora você se vê obrigado a ir em cada uma das estruturas do berçário e ligá-los individualmente. Você vai até o lar docilar e se encontra em uma sala lotada pelo gás do Catnap. Perde suas mãos e começa a vagar por corredores que não parecem ter fim. Neste momento, você descobre uma das notícias mais bombásticas e fodas de Poppy Playtime inteiro. O corpo de um garotinho dentro de uma mala e com os órgãos e ossos adulterados foi encontrado na residência de Elliot Ludwig, ninguém mais, ninguém menos que o fundador da Playtime Co. Você entra em uma sala e assiste a melhor fita de Poppy Playtime e é perseguido por uma versão gigante do Huggy Wuggy. Porém, após ser pego, você descobre que tudo aquilo era somente um sonho. Você faz o que precisa ser feito ali e sai do local, sendo surpreendido por Kissimiss junto com Pop, que promete te atualizar sobre tudo. Ela nos conta que precisa de nós e confirma que tanto Huggy como Mommy estão sim mortos. Nós os matamos. Ela também nos conta sobre o protótipo, o primeiro teste dos cientistas ali dentro. O protótipo é o deus de Catnap, o salvador de todos os experimentos feitos ali dentro, e Pop afirma que o jogador é o único que pode derrotá-lo. A propósito, sabe quem é o tal protótipo? A mesma mão que roubou o corpo de Mommy no segundo capítulo do jogo. Nós ligamos as luzes novamente e vamos até a próxima estrutura do berçário, a escola. Lá, fugimos da antiga professora das cobaias dos cientistas, a senhorita Delight, e matamos ela, ligando a luz do local e partindo, dessa vez, por baixo das estruturas do berçário. Antes de partirmos para a próxima, esqueci de avisar de novo. No começo do capítulo conseguimos uma mão roxa e nessa parte da escola conseguimos uma mão laranja, que atira projéteis que iluminam. Lá embaixo você encontra Catnap rezando para o tal protótipo, um amontoado de experimentos diferentes em um único corpo. Adentramos a loja de brinquedos, um dos locais mais perigosos, segundo Ollie. Lá dentro, encontramos Dog Day, um dos Smiling Critters, os bonecos vivos de uma versão limitada de brinquedos lançados pela Playtime Co. Ollie diz que, antes, costumavam ser 8 deles, mas agora só sobrou Catnap. Dog Day é consumido por pequenas versões dos Smiling Critters e persegue o protagonista, que foge do local. Vamos até o último local do jogo, um dos mais foda-se deles. Lá dentro, Catnap nos ataca e somos expostos à sua fumaça, vendo esta cutscene aqui. Find the flower. This isn't a place you come back from. Do you have any idea what you're doing? Do you know what's happened here? Do you know who we once were? Do you see why we have to end this? Do you even know what's real? Depois de acordarmos, Catnap diz para deixarmos o berçário, ou ele irá nos matar. Como nunca ouvimos as pessoas que querem tirar nossa vida, seguimos em direção ao berçário. Ligamos as luzes novamente, sabendo que a batalha final está cada vez mais perto.
Ollie nos dá a bateria mestre e nos diz pra colocá-la naquela máquina do começo do jogo. Chegando lá, Catnap nos surpreende, nos impedindo de colocar a bateria e usar a máquina. Ele nos persegue e se torna uma forma esquelética e estranha de si mesmo. Subimos o elevador e temos nossa batalha final lá em cima. Fazemos tudo o que o computador manda, impedindo Catnap de nos matar. E após uma grande carga carregar, pegamos ela e a jogamos em Catnap, destruindo a mão verde no processo. Catnap se vê pegando fogo, agonizando no chão, porém, seu salvador aparece. Vemos a mão do protótipo chamando por Catnap, e ele, inocentemente, obedece seu deus, que o mata e leva seu corpo embora, decretando, enfim, a morte de Catnap. Vamos lá para baixo e colocamos a bateria mestre na máquina, passamos a fumaça da direita para a esquerda e vamos até o lugar de encontro, onde encontramos com Poppy. Ela nos diz que sabe por que estamos ali, era por conta de nossos colegas, mas infelizmente ela tem uma coisa para nos contar sobre eles. E é então que vemos a fita The Hour of Joy, que nos conta toda a verdade que buscamos os 3 capítulos inteiros. Todos os funcionários da Playtime foram brutalmente mortos pelos próprios experimentos. Os experimentos que eles mesmos criaram. Culpados ou inocentes, não importava. Todos estavam sendo mortos, se arrastavam como insetos tentando se esconder de um predador, mas nada adiantava. No fim, todos estavam mortos. Mas e agora? Por que estamos ali? Se nossos amigos morreram, qual o sentido de ficarmos aqui? Poppy nos dá um novo objetivo, descer às profundezas da Playtime Co. e derrotar, de uma vez por todas, o protótipo, o verdadeiro causador do massacre descrito em The Hour of Joy e o vilão principal de Pop Playtime. Descemos até um elevador, somos trancados lá embaixo após alguma coisa atacar e matar Kissimiss, e é assim que termina o capítulo 3 de Pop Playtime. Sinto que eu foquei mais na história do que deveria. Bom, agora sim eu vou começar a hablar, se preparem. Cara, sendo bem sincero, a história desse jogo é magnífica. Vendo somente pelo capítulo 1, eu nunca imaginaria que essa história seria tão boa e complexa, porque o capítulo 1 era muito raso, falava pouco sobre a história, e mesmo assim, eles já tinham ela pronta desde lá. Bom, esse jogo é um jogo de mascote, então é óbvio que sempre tem que envolver crianças ou pessoas mortas. Five Nights at Freddy's foi assim, Band foi assim, e agora Pop Playtime também tá sendo. Aí você me pergunta, isso é algo ruim? Não, muito pelo contrário. Quando é usado de maneira correta, deixa o jogo bem mais assustador e macabro. E é isso que Pop Playtime faz. Assistir cada uma das fitas do capítulo 3 te dá um desconforto, porque você sabe que eles usavam crianças como cobaias, e isso fica explícito em todas as fitas. Falando das fitas, vamos falar das 2 melhores mecânicas desse jogo, as fitas e as mãos. Cara, a única vez que eu vi algo parecido em um jogo de mascote foi em Band, com aquelas caixinhas de áudio, que eram algo bem inovador, mas aí vem Pop Playtime e fala, ah é? Você gostou daquilo lá em Band? Então toma algo muito melhor! As fitas são geniais, e o jeito que eles utilizam é melhor ainda, escondendo elas, porque eles não querem obrigar uma pessoa que só quer jogar o jogo comumente a procurar, eles escondem exatamente para aquelas pessoas viciadas, que querem saber a história, os teoristas, corram atrás delas para entenderem a história verdadeira. Nesse capítulo a gente só tem fita boa, é bizarro isso. Tem aquela do sonho do Catnap, onde tem o rosto do Huggy Wuggy e depois ele sai da tela e começa a te perseguir. Essa é definitivamente minha fita favorita do jogo. Também tem as fitas que contam mais sobre os experimentos, como a fita que nos conta o verdadeiro nome do Catnap, que é Tel, e aquela que os fãs mais gostaram, que definitivamente é uma fita incrível, que é a própria The Hour of Joy. Ela é desconfortante, te deixa abismado, porque você sabe que aquelas pessoas não vão conseguir fugir, mas elas continuam tentando, como moscas presas tentando encontrar uma janela para escapar. Essa fita é magnífica, porque ela te passa exatamente o sentimento que ela queria passar. Ela cumpriu o papel que queria. Também temos aquela gravação que, apesar de não ser uma fita, te passa muito desconforto. Aquela gravação que conta sobre o corpo do garoto encontrado na casa do Elliot Ludwig. Eu adoro aquela gravação. Ela te mostra as verdadeiras intenções de Ludwig, mas eles tentam mascarar a verdade, mesmo você já sabendo de tudo. Ela também é bem esclarecedora, por isso que eu gosto tanto dela. O que eu mais gosto desse jogo inteiro são aqueles papelões gigantes dos personagens que ficam espalhados pelo jogo, que tem um botão que quando você aperta o personagem diz alguma coisa. Eu simplesmente amo elas, principalmente os do capítulo 3. Cada um dos Smiling Critters tem partes macabras que te deixam meio pensativo, como a da Pick Pig, ela diz que comeria os amigos dela. Ou a do Dog Day, que depois de morrer e ser consumido pelas pequenas criaturas, ele te pergunta,
o porquê de estarmos parados ali, em frente a ele, dizendo que não deveríamos estar ali. Esse papelão me destruiu muito, porque foi logo depois do Dog Day implorar para vivermos e pedir para nós corrermos porque ele sabia que já não tinha mais salvação. Dog Day diz: pega! Vai, o mais rápido que puder. Por que você tá aí em pé? Você não podia estar aqui. Você não pode ficar. As mãos nesse jogo também são uma mecânica muito foda, porque todo jogo de mascote tem sua mecânica que o diferencia dos demais. Poppy Playtime sinto que foi o mais diferente deles com essas mãos. Elas são muito legais, e a cada capítulo elas vão ganhando funções diferentes. Espero que no próximo capítulo a gente ganhe mais duas ou pelo menos uma muito foda. Mas como sempre, nem tudo é perfeito, e Poppy Playtime tem erros bem grandes. Vou comentar sobre isso com vocês também. Vou comentar especificamente sobre o capítulo 3, que foi onde eu mais vi isso acontecer. O fato do jogo ser muito mal otimizado. Tipo, é assustador como ele é muito bugado. E isso não aconteceu só com uma única pessoa, foi com a maioria das pessoas que estavam jogando o jogo. Ele bugava dependendo das ações dos jogadores e tinham partes que as pessoas tinham que baixar a qualidade do jogo pra ver se travava menos. E mesmo assim não adiantava. Sei que é um grupo pequeno de pessoas, mas eu vou dar um exemplo que vai destruir esse argumento se você usa ele pra justificar. Hollow Knight é um jogo muito bom lançado já tem bastante tempo e que, assim como Poppy Playtime, também foi feito por uma empresa independente. Me diz, quantas pessoas você já viu reclamando de má otimização em Hollow Knight? Eles quiseram apressar o lançamento do bagulho e o negócio veio todo bugado. Não tem como defender, eles erraram muito. Não tinha como uma pessoa não olhar pra aquecimento e o jogo não começar a rodar a 10 FPS. Aqui começa algo mais da minha opinião mesmo, não de uma opinião geral. Eu senti que a luta final com o Catnap foi bem fraca. Não sei, sinto que esperei demais dela. O começo do jogo foi muito foda, o meio dele começou a dar uma decaída, mas não deixava de ser muito bom. Mas aquela luta final não conseguiu me agradar tanto. E aquele cliffhanger pro próximo capítulo nem se fala, ele foi bem mediano. Tipo, ele só acabou do nada, parece os fins de capítulo do Garten of Banban. Outra coisa, eu achei que foi super do nada como eles apresentaram os Smiling Critters. Tipo, foi muito do nada. No capítulo 2 eles nem existiam e do nada, bum, terceiro capítulo e eles estão aqui, você só não sabia. Mas aí eu me perguntei, por que ninguém está falando sobre isso? É porque faz sentido. Por ser uma loja de brinquedos, os criadores podem explorar milhares de coisas. Por exemplo, os Smiling Critters não são tão citados como os outros porque eles eram uma edição limitada, ou seja, logo logo eles sairiam do mercado. E ainda faltavam muitas coisas para explorarmos lá dentro da fábrica. Ninguém questionou porque eles conseguiram usar de maneira magnífica essa ferramenta de adicionar novos personagens no meio do jogo, coisa que Garten of Banban não sabe fazer. Os caras te mostram um grupo de personagens e no próximo capítulo já tem mais 2, aí no próximo eles adicionam mais 3, vai virando uma bagunça. Enfim, Poppy Playtime é atualmente o melhor jogo de mascote que temos, isso é fato. E mesmo com erros, ele consegue ter mais acertos ainda, com o design dos bonecos e com sua história magnífica. Tô ansioso pelo próximo capítulo e quando ele lançar, podem apostar que eu vou fazer um vídeo sobre. Eu sou Dambi e espero que tenha conseguido passar todas as informações que vocês precisavam, inclusive mostrar meus pontos sobre os problemas desse jogo. Obrigado por me ouvir até aqui. Até logo, hein? O vídeo que vai aparecer aqui na tela é bom. Assiste aí, pô. Fim da transmissão.